E foi aquilo, o Corinthians realmente permitiu a superioridade do Fortaleza, que está reclamando, né, não com intensidade, como foi falado a palavra do Vanderlei, mas foi um drama para dar o gol do Fortaleza. Não tinha acontecido absolutamente nada. O árbitro estava procurando alguma coisa para não dar. Aí, corretamente, o VAR corrigiu. Depois, nas penalidades, que existiram duas, na minha visão, foi considerado pela arbitragem um lance interpretativo. Por isso que o VAR, não teve tanta insistência em chamar. Mas, realmente, as penalidades aconteceram e prejudicaram o Fortaleza. E que vai resolver a situação lá em casa. Vamos falar aqui desses lances polêmicos, tá? A minha opinião, não foi pênalti no Marinho porque ele não foi inteligente. Primeiro pênalti seria pênalti, ia ter o contato. Agora, ele dá um mergulho todo troncho ali, antes dele ser encostado pelo Fábio Santos, na minha opinião, ia ter o pênalti. Só que o Marinho quer tanto fazer teatro, quer tanto encenar, que pra mim aí eu não daria o pênalti pelo jogador. Ele não espera o contato, ele mergulha de um jeito todo troncho. Nenhum árbitro vai achar que foi pênalti com esse mergulho do Marinho. Agora, o segundo, eu achei pênalti, tá? Não sei se foi o segundo ou se foi o primeiro, na verdade, a ordem eu esqueci. Mas o outro, o segundo realmente, que é o pênalti do Gil no Guilherme, ali eu achei pênalti. Tem o contato, o Guilherme não se joga, é dentro da área, e se fosse fora da área, seria falta. Então, esse lance é muito pênalti. E aí eu pergunto, por que o VAR não chama? Por que o VAR não chama? Porque o VAR não foi chamado e tem o contato. Aí é o que eu falo, foi prejudicado o Fortaleza. Aí muitos vão dizer, viu? Os times de menor torcida, que a torcida é menor, sempre são prejudicados. Não concordo com essa justificativa. Mas concordo que o árbitro foi covarde. O VAR foi covarde. Tinham que ter chamado. Se teve o contato, se foi dentro da área, pra mim, foi pênalti. Fortaleza, nesse lance, foi prejudicado. Vanderlei já deixou claro que achou os dois pênaltis. Eu achei só esse. O outro, por causa da falta de inteligência do Marinho no lance, eu não achei. Seria pênalti, mas ele se joga antes, ele não espera o contato. Então, eu não daria pra punir o teatro do Marinho. O segundo, eu marcaria, velho Vamp. Pênalti do Gil no Guilherme. E você? Ou seja, o Fortaleza, prejudicado pela arbitragem, poderia ter ido pra casa com a vitória. Eu não digo nem assim que o árbitro conhece o Marinho, porque ele, se é árbitro brasileiro, né, sabe, conhece todos os atletas aí que disputam aí a Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, tudo, qual o perfil de cada atleta. O árbitro não deu, porque não quis dar, né, não é, foi o Marinho que se jogou. Mas é um lance bem duvidoso, que poderia ter chamado o VAR, dar uma olhada. Eu acho que essas faltas, quando você faz no meio campo, fora da área, o juiz dá. O juiz dá. Aquele carrinho do Fábio Santos, que ele deu dentro da área no Marinho, se é fora da área, o juiz dá falta. Mas você não acha que o Marinho também ele cai antes, ó? Olha como é que o Marinho... Ele dá tapa, ó, você vê que ele... ele já vai pensando no pênalti, ele dá o tapa pensando no pênalti. Deixa eu ver, 2 semanas, 3 semanas atrás, ele fez essa mesma jogada no Bidu. Só que o Bidu faz o pênalti sem dar o carrinho. Ele tem essa maneira de dar o corte. Mas o teatro não justifica a não marcação. Não, é porque eu acho que o teatro dele não deixou ter o toque. Não, o teatro dele, ele mergulha antes dele ser tocado. Ele fica todo enroscado. É que você vai depois observar, com várias imagens, né, vários ângulos e tal, aí fica mais fácil para opinar. Que houve mesmo um enrosco todo faltoso. Agora, ele fez teatro? Fez. Né? Fez. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode tomar a dura do árbitro, pode esculhambar, ficar marcado, na próxima toma cartão amarelo porque tentou simular demais. É outra conversa. Mas a penalidade aconteceu. Prejudicou o Fortaleza a não marcação. Num jogo decisivo. Nós estamos falando de uma competição que agora está para apontar um dos finalistas da Copa Sul-Americana. Então, o teatro do jogador Marinho não justifica a não marcação.
Então é isso. E a abordagem aqui é o futebol ineficiente no Corinthians. O Corinthians foi o tempo todo ineficiente. Você pode observar que nesses números que você tem aí, o Fortaleza chutou mais do que chutou o Corinthians. Quer dizer, o Fortaleza teve a impressão que estava jogando em casa. Foram 14 finalizações do Fortaleza contra 12 do Corinthians, 6-6 no gol. Aí tá. E eu sempre acho que o Cássio dá sempre uma quebrada de galho enorme no Corinthians. Um goleiro normal, se o Corinthians tivesse um goleiro normal, padrão, né, ele teria situações muito mais difíceis, estaria apertadíssimo. É que tem um goleiro espetacular que tem impedido alguns tropeços importantes do Corinthians em todas as competições, Asmar. Agora, essa situação, ela é prova, né? É unanimidade que o Fortaleza foi prejudicado. O Fortaleza é prejudicado pela arbitragem, o Fortaleza tem motivos para reclamar da arbitragem, né? Porque vocês dois acharam 2 pênaltis, eu achei um. Eu achei o pênalti do Gil no Guilherme. O do Marinho, eu acho que ele se joga tanto que ele não espera, ele nem espera o contato. O Kaique falou que a gente tem outro ângulo, né, Kaique? Desse lance que mostra, né, que ele tá com uma postura reta, ele se curva antes do contato. Agora, é uma situação onde o Fortaleza é prejudicado na casa do Corinthians, ou seja, poderia sair com a derrota. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ele dobra o corpo antes do contato. Olha o tronco dele indo pra frente. Isso aí, nenhum choque gera isso aí. Não gera, ele mergulha. Ele mergulha. É o que eu falo. Pra mim, seria pênalti se não fosse o teatro do Marinho. Ele mergulha antes dele ser tocado. O Marinho gosta muito de valorizar. A gente viu um lance recente aí. Qual foi? Que ele valorizou tanto. Foi uma mão. Foi contra o São Paulo. Foi contra o São Paulo. E ele valoriza. Então, mas o outro, no Guilherme, é muito pênalti. E aí a minha pergunta é, cadê o VAR? Cadê o VAR? O VAR acertou no primeiro gol. O VAR tá lá pra isso. Ó, árbitro, teve contato. Agora, pra tentar anular o gol do Fortaleza, tentaram criar alguma coisa. Eu não sei o quê, mas o VAR pelo menos chamou, né? O árbitro não queria marcar de jeito nenhum. Tem isso ainda, tá? Só ali pro VAR foram 5 minutos e os acréscimos foram 4. O acréscimo do primeiro tempo. Só pra marcar aquele gol foram 5, 6 minutos. Quem não queria dar era o árbitro. O árbitro. E o VAR chamou. Olha, agora, será que o VAR ficou com medo de chamar pra outro lance a favor do Fortaleza? Porque não dá pra entender. Não, o árbitro só vai atender o VAR se ele entender que deve atender o VAR. Quem manda é o árbitro. A última palavra é o árbitro. Normalmente, o árbitro vai assistir, porque estão me chamando, eu vou dar uma olhadinha para confirmar o que eu marquei, ou então eu recuo na marcação. O árbitro uruguaio não foi. Né? Imagino que tenha... Você não quer dar uma olhadinha? Não quero. Para mim não foi pênalti. Eu não quero, não vou marcar. Para mim, eu estava bem localizado e estava bem posicionado e não foi pênalti. Ele pode ter pensado isso e possivelmente fez isso. Errou. Porque ele é um árbitro importante, apitou jogos importantes. Ele está numa fase que não é muito legal, mas ele apitou jogos muito importantes. Árbitro da FIFA. Né? Então tem essa força, digamos assim, para concordar ou não com o chamamento do VAR. Eu entendo que se ele fosse dar uma olhadinha na tela, e pediram para ele várias vezes, vai dar uma olhadinha, não foi, fim de papo. Se ele vai dar uma olhadinha, ele poderia reconsiderar. São 2 lances importantes nesse sistema de disputa. Ainda assim, foi um resultado mais favorável para o Fortaleza e desfavorável para o Corinthians. Bom, a gente tem aí um Fortaleza que sai prejudicado, mas que sai com um bom resultado, né? Sai com um bom resultado, vai decidir em casa. E aí, velho Vamp, é aquele negócio. A gente fala de um Corinthians que tem um desempenho horroroso fora de casa. O Corinthians, a gente falou ontem aqui, tem que fazer o resultado. Você botou aí o que? 27%? 27%. Na temporada. O Fortaleza vai muito bem em casa, né? Na temporada são 27%. Com o Luxemburgo é pior. É pior? Com o Luxemburgo são 25,9%. Com o Luxemburgo fora de casa, 18 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. 9 gols marcados
e 22 gols sofridos. É gol demais. Agora dá pra dizer que o Fortaleza é favorito. Claro que não dá pra dizer que ele vai passar, mas ele é favorito pra ir pra final da Sul-Americana, né? Eu acho que o Corinthians vai muito se apegar a Cássio. Durante os 90 minutos, lógico que tem um detalhe também muito importante, né? Tem um jogo, no sábado, né, o clássico, né, professor? Sábado, contra o São Paulo, onde 6 atletas titulares do Corinthians não vão poder jogar, porque o Fagner suspenso, Roberto suspenso, Gil suspenso, Fábio Santos suspenso, o Gabriel Moscato suspenso e o Rojas machucado. São 6 titulares que não vão participar. Não é que vai ser poupado, não, porque não podem mesmo. Cartão. Eu acho que o Renato Augusto não joga esse jogo. Nem pode. Já vai para 7. E aí vai estar todo mundo fresco para terça-feira. O jogo é terça, né? O próximo jogo. De volta terça-feira. E vai se apegar muito ali no Cássio. Os 90 minutos, tudo. Sabe que o Fortaleza vai sair. A gente viu há menos de 2 semanas Fortaleza e Corinthians, né? O sufoco que foi. O Pikachu fez o gol no finalzinho. E tentar levar para os pênaltis. O Corinthians chega na Copa do Brasil, elimina América Mineiro, Atlético Mineiro, Remo, tudo nos pênaltis. Na Sul-Americana, tira algumas equipes também nos pênaltis, principalmente as equipes argentinas, né? Vai se pegar nisso. Vai ir uma final, confiando muito no seu goleiro, né, no gigante que é o Cássio, e nesses momentos decisivos, se pegar que o Cássio possa, né, levar ali para o empate e nos pênaltis o Cássio decidir. Eu acredito muito nisso aí, pelo que vem jogando. É muito pequeno. É isso, é um pensamento isso. Muito pequeno, né? É sempre isso, vamos pro pênalti, vamos pro Cássio. Também não é sempre que vai... Uma hora lógico. Pô, no outro jogo foram 4 bolas na trave. Durante o jogo, 4. 2 bolas na trave nas penalidades máximas. Também tá contando com a sorte. Uma hora... Agora, é aquilo também, né? A gente que acompanha futebol há muito tempo, eu mesmo falava. Eu falava, gente, depois desse jogo contra o Estudiantes, é sorte de campeão. Não vai tomar mais um sufoco daqui. É sorte de campeão. 4 bolas na trave. Aquele sufoco que o Estudiante deu, não vai tomar mais ninguém. Não vai. Nem no Fortaleza, e se for pra final, do outro lado, no LDU ou Defesa de Justiça, não vai dar um sufoco desse. Mas com relação à escalação, né? O Fortaleza joga domingo contra o Grêmio. Perdão, sábado também. Sábado, né? Sábado o jogo. Contra o Grêmio. É lá em Grêmio ou em Fortaleza? Em Fortaleza. Então tá em casa já. Tá em casa. Porque a viagem é danadinha, né? Se fosse lá em Grêmio. Atravessa o país. Então, joga contra o Grêmio à tarde, né? Sábado às 4 da tarde. E deve poupar também vários jogadores, imagino, né? Pelo menos parte do jogo deve poupar alguns dos seus jogadores mais importantes, porque também tem o jogo da volta com o Corinthians no início da semana. Então é isso. O Fortaleza tem uma razoável vantagem, o Corinthians está apertado. Acho que será muito difícil passar lá em Fortaleza. É um Fortaleza hoje favorito, né? A classificação para a semifinal rendeu um prêmio de $800 mil. Isso sempre vale deixar claro também. O equivalente a R$3.800.000, né? Agora, vale lembrar que o Corinthians já tinha ganhado 5 milhões em premiações nas competições sul-americanas. E o Corinthians pode faturar até $6.950.000 em premiações com a Sul-Americana. Isso também é o Fortaleza, né? O Fortaleza ou o Corinthians, eles podem, em caso de título, ganhar cerca de R$34 milhões. Isso para os dois clubes vale muito. E para o Fortaleza é ainda maior, porque se tornou o primeiro clube do Nordeste a chegar numa semifinal de Sul-Americana, pode se tornar o primeiro a chegar numa final de Sul-Americana e vai ser o primeiro do Nordeste a ser campeão de um título internacional? Se for título sul-americano, nenhum time nordestino. O Bahia é o primeiro time a jogar uma Libertadores, não só do Nordeste, do Brasil. O Bahia é o primeiro time a jogar. Quando surge a Libertadores, o Bahia é o primeiro. Certo. E agora o Fortaleza é o primeiro time a chegar a uma semifinal. Olha aí, olha o tamanho que pode atingir isso para o Fortaleza. Fortaleza pode se tornar o primeiro time do Nordeste a conquistar um título sul-americano. É impressionante o que Marcelo Paz está fazendo nesse Fortaleza.
O presidente do Fortaleza, que assumiu na Série C, levou o Fortaleza para o título da Série B, levou o Fortaleza para a Libertadores, leva o Fortaleza para a semifinal da Sul-Americana. É um trabalho impressionante que o Marcelo Paes faz no Fortaleza. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. É impressionante, né, Vamp? Acrescentando o que você está falando do Marcelo, eu queria só dizer, tudo isso que você falou com bola é verdade. Mas eu dou um valor muito importante ao fato dele ter um clube sanado, um clube ajustado. É isso que é importante. Se ele sair hoje, claro que todo mundo vai sentir muita falta dele. Mas quem pegar o time, né, o futuro presidente, um dia vai ter um outro presidente lá. Se seguir nessa linha, vai receber um Fortaleza ajustado, em dia. Né? Bem no campo, é verdade, mas não tem ninguém batendo na porta. Enfim, com finanças, pelo que a gente sabe, muito bem organizado o clube. Eu acho isso que tem um valor enorme. Eu estava com ele, professor, ele esteve aqui, né? Ele gravou pra gente aqui da Jovem Pan, né? Tava eu e o Pedro com ele, né? E aí, ele contando, né? O sufoco que foi o ano passado, né? Na história, nenhum time chegou ali, virou o primeiro turno na zona de rebaixamento, no segundo turno se recuperou, ainda pegou vaga para pré-Libertadores, né? Então, ele tem um orçamento dele muito enxuto. Você vê que clubes aqui, por exemplo, a gente viu aí, o Palmeiras vendeu o Ender, que deu quase 400 milhões de reais, né? Ele falou, vamos, meu orçamento eu tento vender algum jogador para tentar ganhar 10 milhões. É isso aí. Olha a diferença que é do Palmeiras e a marca da camisa, eles mesmos que fazem, né? Eles têm a marca própria, né? Eles mesmos produzem e vendem. A gente ficou conversando, tomando chopp e abriu muita coisa, né? Faz muito mais com menos. Com menos, muito. É isso aí. Aí me falou do Vojvoda, falou que é adorado dentro do clube por todos os jogadores, comissão técnica dele, funcionário, no estado lá também, né? E com os pés no chão. Com os pés no chão. E conseguiu revolucionar. Isso a parte de organização. E a parte de campo. E a parte de campo, os caras caem pra dentro. O Fortaleza cai pra dentro de qualquer um hoje. Qualquer time que for lá no estado do Ceará, lá em Fortaleza, passa mal. No Castelão passa mal. O Fortaleza, às vezes, se engasga assim, mas é com Red Bull Bragantino, que tá ali. Não financeiramente, porque o Red Bull tem dinheiro pra caramba, lógico, né? Mas assim, foi a Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Inter, Fluminense, Flamengo, tudo lá passa mal, pô. Com todas essas limitações, né, financeiras, por exemplo, é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro. 8º colocado. Está na frente, tá respirando na nuca do Flamengo. Veja a diferença. 3 pontos, né? 3 ou 4. 2 pontos. 2 pontos. O Flamengo tem 40, ele tem 38. Um clube que fatura 1 bilhão e lá vai fumaça. É isso. Ele está na frente do grandão Atlético Mineiro. O Atlético é o 9º colocado. O Corinthians está em 10º lugar. E aí você vai encontrar depois outros que têm muito mais suporte do que ele, financeiramente, o Internacional, São Paulo e esses grandões por aí.